Mentiras, revelações e ameaça de terrorismo no Brasil. Olá pessoal, olha só, eu vou mandar um abraço para 2 membros da família Quase Tudo. É bem rapidinho. E como bom cavalheiro, damas primeiro. Por isso que meu primeiro grande abraço vai para Ana Radvik. Ana, grande abraço para ti. Finalmente o meu abraço vai para Walter Marques, de Princesa Isabel, aqui na Paraíba. Walter, grande abraço para ti. Agora ainda o nosso papo. Olha só, por milhares de vezes eu tenho dito que o mundo vive uma falsa paz. Uma coisa eu tenho certeza, ninguém me convence ao contrário. Por que digo isso? Porque desde que o homem se humanizou, ele vive em guerra. Mas é claro, isso que eu estou falando aqui pode ser uma afirmação óbvia, evidente. Curiosidade. Em um dos meus últimos vídeos, eu comentei sobre os riscos de um ataque terrorista. Um ataque terrorista na Olimpíada. Aliás, foram informações que vieram de fontes oficiais. Mas, curiosamente, alguém fez o seguinte comentário: cadê o atentado que você disse que ia acontecer e até agora não aconteceu nada? Você errou. Eu considerei o comentário curioso por 2 motivos. Em primeiro lugar, a pessoa insinua que foi eu que inventei a história. E em segundo lugar, com certo prazer, com certa satisfação, afirma que eu errei. Como eu disse, foi um comentário curioso, porém bastante ingênuo. Quem me acompanha há um certo tempo sabe que o principal objetivo do meu canal é ser informativo e educativo. Aliás, uma coisa curiosa, o próprio YouTube colocou meu canal na categoria de educativo e informativo. Indo ao ponto, eu não estou aqui para inventar histórias. Eu pesquiso fatos. Aliás, quem tem um canal sério sabe como dá trabalho pesquisar. Segundo ponto, eu desejo de coração que eu esteja errado. Que nenhum atentado aconteça nas Olimpíadas. Uma informação, mas só para quem ainda não sabe. Eu sou formado em psicologia com doutorado em sociologia. E eu vou aproveitar esse momento para mostrar para você o título da minha dissertação de mestrado. Tá aqui. Ela não foi digitalizada na época, tá? E eu trabalhei com a morte no âmbito do serviço social. Foi uma dissertação escrita, tem quase 200 páginas. Finalmente, no doutorado, eu fiz a minha tese sobre a figura de Satã. Tá aqui a minha tese, ela já está digitalizada. Eu acho que eu já apresentei para vocês. Eu trabalhei a figura de Satã, aliás, a figura do mal personificada na figura de Satã. Não é um trabalho de cunho, digamos, religioso. Ele é sociológico. É como as pessoas foram construindo ao longo do tempo, dos séculos, essa figura de Satã. Mas os títulos não importam tanto. O que importa é o compromisso com a pesquisa, minha metodologia. Depois de avaliar os fatos, eu compartilho com você as minhas interpretações. E o mundo moderno, ou o mundo pós-moderno, caminha numa extrema velocidade. E aí é que entra o grande e difícil desafio: compartilhar tudo isso em 10 ou 15 minutos. Uma observação. Como professor, eu gostaria de ressaltar uma coisa: nenhum assunto humano se esgota. Tudo depende do olhar, de como se olha o assunto, de como se interpreta determinado tema. Sobre o comentário da pessoa que disse que está tudo tranquilo, de fato está, e que a Olimpíadas 2016 termine assim. Mas vem uma pergunta: o que está acontecendo nos bastidores? Suspeitas de bomba foram descobertas. O Departamento de Segurança das Olimpíadas suspeitou de bombas. E os bombeiros receberam um presente do governo americano. Qual presente? Um equipamento antiterrorismo para ser usado nas Olimpíadas. Tá certo, Carlos, mas que equipamento é esse? Calma. Equipamentos contra armas químicas, armas biológicas e bombas sujas. Tudo isso enquanto acontece as Olimpíadas. Minha opinião: o governo brasileiro e autoridades de outros países estão seriamente preocupados com atentados terroristas nas Olimpíadas. Ô Carlos, eu não acredito! Lá vem você com essa história de terrorismo, Bin Laden. Vou logo dizendo, ontem eu assisti o Willy Bonner no Jornal Nacional e eles não falaram nada dessa história de terrorismo. E eu vou logo dizendo, eu só acredito naquele casal de jornalista, o Willy Bonner e a Fátima Bernadette, que por sinal eu acho um bonito casal. Essa história de guerra mundial, terceira guerra mundial, Estado Islâmico, Al-Qaeda, isso é tudo coisa de intelectual. Esse povinho do PT
PT, a Dilma, esse povo do PSDB, político é que inventa essas histórias. Isso tudo é conversa pra boi dormir. E por falar em dormir, você precisa tomar Rivotril e parar de pensar nessas coisas, tirar essas coisas da cabeça. Isso tudo é conspiração desse povo, principalmente desse povinho do YouTube. E quem quiser ficar com raiva pode ficar. Eu odeio esses YouTubers que ficam aparecendo lá no YouTube fazendo coisa. Eu sou hater e assumo. Entro lá só pra dar dislike. Tome, tome, tome. Quero nem saber. E se ficar com raiva, pode ficar com raiva. Quando eu entro no canal, é só pra falar mal e ser contra. E quem quiser ficar com raiva, pode ficar com raiva. Eu sou do contra. E daí? Tá com raiva? Fica com raiva. E vou logo dizer, não estudo história, não leio sociologia, mas sei das coisas. Vou dando meus pitacos, porque na Rede Globo eu aprendo tudo. E quer saber mais? Esse negócio de Estado Islâmico não existe. Não existe. O que existe é o PCC. Não tenho medo de explosão, arma química. E hoje vou levar o meu binóculo. Vou querer ver bem de perto o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, e a rainha do Iraque. E quer saber? Eu quero aumento de salário e que meu time ganhe o campeonato brasileiro em cima do Flamengo. E ponto final. Será tão simples assim? Eu acho que não. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Te convidar para assistir um trecho de um dos vídeos que eu fiz exatamente sobre isso. Um vídeo que está dentro desse nosso papo. Estado Islâmico, essa organização jihadista islâmica, responsável por vários outros atentados no mundo. O Estado Islâmico que inclusive já ameaçou o Brasil. Só para lembrar, essa organização deseja criar um Estado. Segundo eles, um verdadeiro Estado Islâmico conduzido por um califa. A internet e a globalização ajudaram e ajudam a propagação das ideias. Propagação de ideias terroristas. Melhor dizendo, da propagação de ideologias político-religiosas. Como é o caso do Estado Islâmico. Por que digo isso? Porque pessoas de vários países, especialmente do mundo ocidental, estão indo para o Oriente Médio. Para quê? Para se unir ao Estado Islâmico e lutar por um califado. Um Estado baseado no fundamentalismo religioso. Ou baseado numa certa interpretação do Alcorão. Como a gente pode ver, não existe mais fronteira para a realidade terrorista. O terrorismo é uma ameaça mundial. Vejamos o que aconteceu aqui no Brasil nos últimos dias. A Polícia Federal prendeu um grupo de pessoas que usava as redes sociais de forma suspeita. Esse grupo fazia elogios, uma verdadeira apologia ao Estado Islâmico, sem saber que estavam sendo monitorados. Esse grupo, aqui no Brasil, planejava um atentado lá nos Jogos Olímpicos. O terrorismo é uma ameaça mundial. E isso não foram palavras minhas. Foram palavras de Vladimir Putin, o líder da Rússia. Detalhe importante. Em nosso mundo globalizado, tudo está conectado. Aliás, por falar em conectado, a internet foi uma revolução em nossas vidas. A internet mudou e tem modificado cada dia mais o nosso comportamento. Continuando, a possibilidade da Terceira Guerra Mundial, as eleições presidenciais nos Estados Unidos, o Estado Islâmico e a guerra na Síria. Tudo isso está conectado. Ô Carlos, está tudo muito bonito, mas qual é a novidade dessa vez? Calma, dessa vez foi uma bomba que caiu na imprensa americana. Não foi uma bomba atômica, uma bomba de guerra, mas foi uma bomba. E qual foi a notícia bomba? Olha só, o ex-secretário da CIA, para quem não sabe, a CIA é a Central de Inteligência Americana. Esse ex-secretário da CIA deu uma entrevista lá nos Estados Unidos afirmando que houve vários documentos falsificados pelo governo. Ou melhor, várias informações falsas foram colocadas para o público. Por exemplo, o Estado Islâmico não está tão destruído como eles estão dizendo. E aí vem o pior. Esse ex-secretário da CIA afirmou: agentes secretos dessa agência de inteligência já estavam prontos para assassinar russos e iraquianos lá na Síria. Vejam a seriedade do problema. Um órgão público preparado para proteger o Estado, os Estados Unidos, faz coisas escondidas, mata, assassina. E qual o motivo por que eles queriam assassinar russos e iraquianos? Simplesmente para se vingar dos americanos que morreram durante a invasão do Iraque. Outro escândalo. Grupos terroristas estariam usando armas americanas. O que não é tão novidade por causa do mercado negro. Eu vou te dizer uma coisa. As declarações desse ex-funcionário da CIA numa entrevista são
muito sérias. Porque essa declaração levanta a seguinte questão: estaria o grande e democráticos Estados Unidos mandando assassinar russos e iraquianos lá na Síria? Mas é claro, basta ler um pouco a história para a gente ver que a CIA tem uma história meio suja. Enquanto isso, ou ao lado disso, a campanha para presidente nos Estados Unidos está uma fogueira. São ataques de ambos os lados. A Hillary Clinton tem afirmado que a Rússia tem culpa sobre tudo. Donald Trump, por sua vez, disse que se for eleito, vai dialogar com o presidente da Rússia. Enquanto atletas estão nos proporcionando o prazer do esporte, nos bastidores a Polícia Federal está caçando lobos solitários, tentando identificar pessoas que, sozinhas, são capazes de fazer um atentado. Mas assim como os lobos solitários sabem se esconder, a verdade também se esconde. Ou pelo menos escondem de nós. Detalhe: pelo que tem acontecido em outros países, principalmente na Europa, a lógica dos ataques terroristas não tem lógica. Ou melhor, não seguem uma certa lógica. Por exemplo, alguém pode pensar assim: eles vão explodir alguma coisa dentro do Maracanã. Até pode ser, mas como aconteceu em Paris, eles preferem boates, bares ou até outros lugares não tão movimentados. Impossível uma guerra mundial? Não. Uma guerra nuclear é impossível? Não, não é impossível. Mas a gente não deve ser ingênuo. Certamente os poderosos, os políticos, os bilionários já possuem os seus bunkers, os abrigos antinucleares. A morte de bilhões é apenas estatística. Infelizmente, sempre foi assim. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, mais de 55 milhões de mortos depois da guerra. No entanto, boa parte do alto comando nazista morreu tranquilo no Brasil, na Argentina, menos Hitler. Ou não. Alguns historiadores já rastrearam todo o percurso de Hitler e muitos acreditam que ele não se matou. Minha hipótese: os aliados que venceram a guerra fizeram uma espécie de pacto, de acordo com Hitler e facilitaram a sua fuga. Mais um detalhe histórico: Adolf Hitler era apenas a ponta do iceberg. Hitler era a parte visível de toda aquela história. O caso dos judeus, por exemplo. O ódio aos judeus já estava na mentalidade dos europeus há muitos séculos, especialmente na mentalidade dos alemães do tempo de Hitler. E a gente não pode esquecer, havia um forte antissemitismo nos Estados Unidos. Mas essa conversa a gente deixa para outro vídeo. Ainda estamos vivos. Sobrevivemos nesse mundo de maldade e medo. Sobrevivemos graças à esperança que nós temos. E sempre será em nome dela, a partir dela, que eu renovo aqui o meu convite. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, vem e se inscreve. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, um like, compartilha com teus amigos. Com certeza você vai ajudar esse canal a permanecer no ar, ok? Beijão e até o próximo vídeo.